Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos continuar aqui as nossas reflexões sobre essa obra belíssima, O Céu e o Inferno, né? E hoje a ideia é que a gente trabalhe a justiça divina. Então, como é que Kardec conclui e faz esse fechamento de como se processa e opera a justiça divina, que é um pouquinho diferente da justiça humana. A gente vai perceber hoje. Mas é só um pouquinho, dizem, né? Brincadeira. A justiça humana tem recursos extraordinários, que a justiça divina tem recursos extraordinários, que a justiça humana sequer ainda compreende e é capaz de abarcar, né? Mas Allan Kardec deixa muito claro aqui na obra O Céu e o Inferno que uma vez que a gente transgride a lei divina, a gente não tem paz. Aliás, os Espíritos nos ensinam em O Livro dos Espíritos que os nossos sofrimentos se originam de uma causa: não respeitar as leis divinas ou se afastar das leis divinas. Você está sofrendo? Está se afastando das leis divinas. E é interessante quando a gente reflete sobre essa questão de O Livro dos Espíritos, né? Que o afastamento do ser humano das leis divinas leva ele a um caminho de dor, a um caminho de sofrimento. Isso é muito bem trabalhado na obra O Céu e o Inferno. Bem, eu poderia dizer assim: tá, mas eu não conheço todas as leis divinas, então eu estou isento, porque eu posso alegar ignorância, concordam comigo? Ou nós conhecemos todas as leis divinas? Não conhecemos em sua totalidade. Bom, esse é um argumento racional, né? Mas o problema é que Kardec vai dizer assim, indagando aos espíritos sobre a origem do espírito, que no momento em que o espírito é criado, ele traz consigo as leis divinas. Nós temos um carimbo, quando Deus cria o espírito, ele faz um carimbinho assim, que alguns poeticamente chamam de o DNA divino em nós. E nesse carimbinho, nesse DNA, estão todas as leis divinas. Arquivadinhas, está tudo ali. Então, toda vez que o espírito transgride a lei, ele sabe que transgrediu. Mesmo que ele justifique ignorância, tem algo dentro de si que grita dizendo que houve uma transgressão à lei. Que Joana de Ângeles vai chamar de self. Esse ser maior que a personalidade transitória ego, que o Espiritismo vai chamar de espírito imortal. O espírito não traz em si todas as potencialidades já existentes em si, só que em estado de germe para ser desenvolvido, mas está ali. O Cristo já está em nós, só falta desenvolver, mas já está ali. As leis divinas também estão ali, só falta a gente ter mais consciência delas. Mas toda vez que a gente transgride uma lei, tem algo em nós que berra. E os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos exatamente isso. Perceba, dizem eles, que toda vez que você vai para o caminho da transgressão da lei, tem algo que te inquieta. E quando a gente começa a ter uma postura mais contemplativa perante a vida, a gente percebe isso. Tem uma voz dentro de nós que grita: não está certo o que você está fazendo. Só que às vezes o que o ego faz? Se ilude com a transitoriedade, boicota a voz do self, continua dominando o movimento energético em torno de si mesmo e esquece a que veio e transgride a lei. E aí Kardec diz que uma vez transgredida a lei, o caminho é o mesmo para todos. Existem passos para reequilibrar a nossa consciência. Porque uma vez transgredida a lei, o nosso self, o nosso espírito imortal registra isso e cria um desequilíbrio. E nós vamos ter que dar
equilíbrio de novo para essa consciência que é a consciência maior, o espírito imortal, onde estão registradas as leis divinas. Concordam comigo? Não é a consciência personalidade transitória, essa é a consciência menor. A gente está falando aqui onde está ou estão escritas as leis divinas? Na consciência. Essa consciência não é a consciência egóica, é a consciência self. Didaticamente, a gente pode classificar que temos duas consciências. Uma restrita, pequena, temporária, para o mundo físico, uma maior, eterna, permanente, que é o próprio espírito. Que Jung vai dizer que o self é o centro do inconsciente e a totalidade da psique, é tudo. É o próprio espírito imortal na visão espírita, que Joana de Ângeles trabalha. Então, o nosso espírito imortal registra a transgressão. Então, adianta alegar ignorância? Eu não sabia? Não adianta, porque o self registra isso. O que o Joana de Ângeles nos propõe é atenção à voz interna, porque esse self vai gritar que você está indo para um caminho que talvez não seja mais adequado. Opa, então deixa eu refletir. E como é que eu sei se eu estou transgredindo a lei? Simples, muito fácil. Se o que eu vou fazer, se fizessem a mim mesmo, eu gostaria? Jesus que ensinou isso. Se o que você está fazendo, se fizessem para você, tudo bem? Essa é a mensagem crística. Tudo bem até aqui? Então é importante que a gente entenda isso. E quando a gente faz algo de errado, essa consciência maior vai acusar isso e nós não temos paz. Nós perdemos a paz de consciência. Gente, isso é muito fácil de entender. Se você faz algo aqui, na vida física, que você percebeu que foi errado, você fica tranquilo? Olha a mensagem que o Vanin diz, que o Vanin leu. Parece que o pensamento fica em torno só desse aspecto. Fica meio que obsessivo, né? Uma auto-obsessão, a gente não sai daquilo. E a gente não tem paz, a gente se sente mal. Muitas pessoas, como o pensamento é gerador de vida, porque é o pensamento que é o fator causal do aspecto material, nós vamos ter os reflexos físicos disso. Então tem gente que vai ter dor de estômago, não vai ter fome, vai perder a fome, vai parar de comer. Tem pessoas que quando fazem algo equivocado ou mesmo errado, percebem isso, se sentem muito mal. É um inferno que já começa aqui mesmo, não precisa nem desencarnar, já é aqui na própria existência. Porque a vida futura não é só depois da morte, a vida futura é a cada segundo, é a vida futura, entendeu? Daqui 1 hora, daqui 10 segundos é a vida futura. Então, a gente não tem paz. E aí quando a gente resolve, entre aspas, quando a gente conversa, pede desculpas, pede para a pessoa, como é que eu posso reparar isso que eu fiz, esse dano? E aí a gente se esmera, se esforça, e a pessoa diz assim, não, está tudo bem, já está ótimo, está tudo tranquilo. Aí é nesse momento que a gente toma consciência daquilo que fez, procura ressarcir, não é nesse momento que a gente tira um peso das costas? Parece que você volta a viver, você relaxa, você tem paz, volta da fome, para a gastrite. Então esse é o momento em que a consciência se ajustou novamente com a lei. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Enquanto houver débito com a lei, nós não temos paz. No momento em que eu ajusto novamente isso, que eu devolvo isso que eu tirei, eu equilibro as coisas. E aí eu vou ter paz novamente. Bom, então comecem a pensar em algo muito importante. Tem lugar aqui, ó. Se quiserem puxar isso, cadeira ali. Então aqui a gente vai para um ponto muito importante. O espírito no mundo espiritual,
em percebendo o seu erro, o seu equívoco, é ele quem implora para poder reequilibrar a sua consciência a Deus. Ele pede para Deus: por favor, eu preciso devolver aquilo que eu tirei, senão eu não tenho paz. Então não é Deus, esse Deus humano que foi criado pelas deficiências humanas de compreender Deus, esse Deus humano que foi criado, que chega, um homem velhinho, e que diz assim: agora você vai ser punido pelo que você fez. E a punição é essa: volta e vai pagar pelo que você fez. Gente, essa visão não existe na doutrina espírita, por mais que isso seja uma teoria que se vende por aí. Estou pagando aquilo que eu fiz. Ninguém está pagando nada. Você implorou para você voltar a ter reequilíbrio consciencial. E aliás, às vezes você implorou por mais coisas. Deus, na misericórdia, é que tirou um pouquinho porque sabe que você não dá conta. Então, Kardec vai dizer que há passos, uma vez que eu transgrido a lei, para devolver as coisas para o mundo, para a vida, o equilíbrio das coisas. É quase como uma lei física de entropia, né? Que Jung vai trabalhar muito bem com energia psíquica. Jung vai dizer que a ideia, a tendência da psique é o equilíbrio energético entre duas polaridades, ego e self. Então, quando tem uma coisa a mais para um lado, para outro, que a gente está polarizado, a gente vai ter que buscar esse reequilíbrio, esse movimento. E Kardec vai dizer que o primeiro passo para isso é ter a consciência do erro. Concordam com isso ou não? Será que é importante se conscientizar de que transgrediu? Com certeza, é fundamental. Veja quem é pai, quem é mãe. Você quer ensinar o seu filho que a atitude que ele teve não é correta. Se o seu filho achar que a atitude que ele fez é correta, não é grave, aliás, nem sei porque você está brigando comigo, adianta alguma conversa, adianta algum aspecto? Não adianta. Porque ele vai continuar achando que está certo. Então, apesar do primeiro passo ser a consciência do erro, demora um tempo para cada espírito ter essa consciência de que se equivocou. Tem espíritos que vão desencarnar e continuar pensando que estão certos. Gente, tem pessoas que saem, assaltam, matam e acham que isso não é crime, não tem problema nenhum. Você vai lá nos jovens, quando o Vanin fazia o trabalho com a Igli, os menores infratores, no Sense, que eles diziam assim: eu matei e estou só esperando sair daqui para terminar, vou matar a família toda. 11 anos ele tinha com 3 assassinatos. Então, por mais que você tente fazer qualquer coisa, o espírito ainda considera-se que está certo. Então Deus, respeitando o livre-arbítrio e a decisão de cada um, não faz nada ainda com esse espírito. Tem como esse espírito devolver alguma coisa para a vida, sendo que ele acha que ele não deve nada? Que ele está certo? Não tem. Então ele vai ter um tempo para isso. E esse tempo é individual, é particular, vai depender do progresso. Do quanto eu entendo que aquilo que eu fiz é uma transgressão à lei. Porque a consciência do erro está junto com o que o Vanin leu, com a culpa. A culpa é boa ou é ruim? Depende do ponto de vista. É ótima, porque quem tem culpa já tem progresso. Já entende que transgrediu a lei. É melhor ter culpa do que não ter culpa, concorda comigo? Eu mato alguém e nem acho que eu sou culpado. Quem tem culpa, diz Joana de Ângeles, progresso feito. Ou em andamento. Quem não sente culpa, ainda é coisas muito mais importantes a serem desenvolvidas. Tem que entender que aquilo é uma transgressão da lei.
Por outro lado, a culpa pode ser patológica. Eu posso ficar nesse movimento de me culpar, ter o remorso e não sair disso e perder a oportunidade de crescer. Ou eu posso utilizar a culpa como reconheço a minha imperfeição, humildade, reconheço-me ainda como um viajante em processo, vou aprender com esse erro para não repetir isso, vou crescer e vou me esforçar para não reincidir. Essa é a culpa maravilhosa, é a culpa que trata, como diz Joana de Ângeles, é a culpa terapêutica, que é o nome que ela dá. Culpa patológica, eu fico lá só no remoendo, não saio disso, é culpa terapêutica. Então essa consciência do erro é importante, concordam? Tem que entender que errou. Então, por exemplo, tem um modelo aqui que Kardec trabalha no livro O Céu e o Inferno, que é de uma mãe, se coloque no lugar dela, uma mãe que tem o seu filho na juventude, não me recordo qual a idade do filho, mas ele era jovem, e o filho morre nos braços da mãe. A mãe pega os filhos do braço, ele dá os últimos suspiros, diz que a ama e morre. Pouquinho antes dele morrer, a mãe diz para o filho: se acalme, não se desespere, porque logo estaremos juntos. E as pessoas que estavam ali acompanhando aquela frase pensaram que era uma mãe desesperada. E, no entanto, a mãe sobe para o quarto e se enforca, se eu não me engano. Acho que ela se enforca. Se suicida. Não me lembro se é enforcada, acho que sim. Muito comum. E ela se suicida. E ela é evocada numa reunião a qual Kardec participa. E ela está indignada com Deus. Porque qual foi o objetivo dela ao se suicidar? Se encontrar com o filho. Você morreu, eu não sei viver sem você, também vou me matar, a gente fica junto. A gente pode pensar assim, o amor de mãe. E ela briga com o médium ainda, dizendo assim, que Deus é esse, que não deixa eu ver meu filho, eu não sei onde ele está, não consigo encontrar ele. E a punição dela, entre aspas, é justamente não ver o filho. Porque ela precisa entender que ela transgrediu uma lei. Mas ela não acha que transgrediu uma lei. Ela ainda não tem consciência do que ela fez. Porque ela diz assim, qual é o problema em uma mãe que ama o seu filho e se suicidar para ficar próximo a ele? Está vendo? Ela ainda não tem consciência de que transgrediu a lei. Então ela vai precisar ficar um tempo mais aí nesse estado, até que uma hora, não aguentando mais essa situação, cai a ficha. Vocês entendem que por isso, aqueles exemplos que nós trabalhamos na semana passada, são muito particulares em relação ao tempo de sofrimento, de perturbação, vai envolvendo tudo isso. Bom, uma vez que eu tenho a consciência do erro, é natural que a gente, então, se arrependa daquela nossa infração. Natural. Então, uma vez que eu estagiei níveis conscienciais, evoluí, entendendo um pouco mais essas leis divinas que estão dentro de mim e já sei que eu não posso matar, então agora se eu matei, isso acusa dentro de mim. E é natural que eu tenha esse arrependimento. E esse arrependimento, Kardec vai dizer, pode ser de duas formas. Sincero, vibra no espírito realmente o arrependimento, ou não sincero. Ele só diz que se arrependeu, mas na verdade não se arrependeu. Então esse que não é sincero, não funciona para a gente reequilibrar a consciência, porque eu ainda acredito que eu estou certo. É somente quando eu adquiro a consciência do erro verdadeiramente, entendendo que eu transgredi a lei, é que vem o arrependimento sincero. E isso é um estado vibracional. Os espíritos do mundo espiritual olham para nós e captam isso, sabem se existe ou não esse arrependimento em nós. Porque aqui no mundo físico é fácil, a gente mascara com o corpo.
Eu te perdoo, meu amigo, fica tranquilo. Ai, que bom, ele me perdoou. Mas não perdoei nada, só da boca para fora. Continuo magoado, ressentido e continuo com tudo que eu... Então é importante que a gente tenha esse arrependimento sincero. Só que Kardec vai trazer algo brilhante. E é aqui que está a grande diferença entre a justiça humana e a justiça divina. Porque Kardec vai dizer assim: o arrependimento por si só é muito importante, porque mostra que o espírito já está progredindo seus níveis conscienciais, já está entendendo a transgressão, já está se arrependendo. Mas por si só ele basta, ele é suficiente? Então vou dar um exemplo para a gente responder isso. Você está dirigindo seu carro tranquilamente depois de pegar seu filho na escola, que está atrás, na cadeirinha, com um cinto, porque você é super cuidadoso. E uma pessoa imprime alta velocidade no veículo, embriagado, e bate contra o seu carro. E o seu filho, que estava atrás, morre nesse acidente. Por mais que a justiça trabalhe com os fatos, com as provas, com o processo, por mais que o infrator seja preso, retirado da sociedade, por mais que você vá ao presídio e o infrator diga para você: eu me arrependo muito, eu sofro, você não tem noção do meu sofrimento, eu me arrependo do que eu fiz. Isso é suficiente para você? Isso devolve o seu filho? Como reparar essa dor? Entendem o que eu quero dizer? Então, a justiça humana ela tem um limite até onde ela pode ir. Porque a justiça humana trabalha com ressarcimentos. Me corrijam aí se eu estiver errado, os advogados. Trabalha com punição. Você fez uma infração da lei e você puniu aquilo. Você vai perder a sua liberdade como punição a isso. E você vai ter que ressarcir algo, seja financeiramente, seja... Mas quanto custa a vida do teu filho? São questões muito difíceis para a gente responder. Para essa mãe ter o infrator excluído da sociedade, colocado no presídio e arrependido, é suficiente? Essa é a grande questão que Kardec vai trazer. Então Kardec diz assim: arrepender-se é suficiente? Não é. Porque você entende que o arrependimento, por melhor que seja para o infrator, porque demonstra níveis conscienciais melhores do que a pessoa não se arrepender, ainda assim ela não restitui o equilíbrio com a vida. Porque teve algo que foi tirado dessa mãe. Então, o Espiritismo vai além. E Kardec vai trazer essa chavezinha aí, como brinca o Haroldo, né? Para abrir a porta, que a gente não conseguia responder até então. Então, o arrependimento é importante, mas ainda faltam 2 passos mais. Que a justiça humana não tem como trabalhar. Só a justiça divina. Só quando as leis humanas se aproximarem. Perfeito. Só Vai demorar um pouquinho. Porque as leis humanas são reflexo do conhecimento social, do fruto de uma época, do reflexo cultural. Os pensadores são influenciados pelo seu tempo. Para você estudar um pensador, você tem que estudar o contexto histórico daquele pensador. Então, as leis humanas, elas são temporárias, refletem o conhecimento da época, o quanto se há
naquele momento. Elas se modificam, porque o mundo se modifica. Olha a era digital e as leis novas que precisaram ser criadas para atender a essa nova demanda, vamos pensar assim. Então, são temporárias. Então, em que nível de desenvolvimento humano as leis humanas refletem as leis divinas? Em mundos muito adiantados, concordam comigo? Talvez em mundos felizes, onde a gente nem estagia, talvez, na escola da humanidade. Já estamos lá na angelitude, como nós estudamos, né? Bem, mas então Kardec diz que tem uma palavra que está aqui, que se chama reencarnação. Sem a reencarnação, não é possível haver justiça. Concordam com isso? Claro, né, gente? Tem gente que rouba e rouba bem. Usa a inteligência, que não é pouca, é muita, para roubar e para não ser pego. Usa a inteligência com muita propriedade para passar pelas leis humanas de forma impune. E desencarna rindo da nossa cara. Seus trouxas que respeitam as leis, que pagam os impostos. Aí a pessoa morre. Onde é a justiça? Os filhos vão pagar pelo que ele fez? Não dá, né? Pior ainda quando você vê no Evangelho, Jesus dizendo assim: a cada um será dado segundo as suas obras. Ah, não. Não é verdade. Porque tem gente que só faz o mal, só ferra os outros, só pinta e borda, e parece que a vida só sorri, utiliza todo o usufruto daquilo tudo que fez e morre, beleza, feliz da vida. Então, como assim é cada um segundo as suas obras? Não, tem alguma coisa errada. Então, Kardec vai dizer que para entender a assertiva de Jesus, é necessário colocar essa palavra reencarnação. Porque sem ela, realmente não há justiça. Porque aquela pessoa que morreu fazendo tudo isso que eu disse, aonde é a justiça? Entretanto, Kardec vai dizer, ela não morreu. E é aí que está a diferença. Ela continua viva. E a sua consciência acusa o seu delito, que é proporcional à infração. Quanto maior for a infração, maior é a consciência de culpa no mundo espiritual. Se parasse por aí, está ótimo. Só que não para por aí. Não é tão simples assim. Kardec vai dizer ainda que aquilo que a gente faz que transgride a lei, a gente é responsável, mas não só pelo que a gente fez, pelas consequências da ação que a gente fez. Vixe, aí piorou. Então vou dar um exemplo para você entender. Eu sou um político e eu vou fazer um posto de saúde. E eu tenho dinheiro, só que esse posto de saúde não vai acontecer. Porque eu vou dar um jeito de esse dinheiro vir para minha conta e para as pessoas que vão me ajudar, e esse posto não vai acontecer. Ou vai acontecer até uma parte, porque depois eu vou desviar, essa obra pública vai ficar lá parada, e depois de 4 anos não sei eu que estou mais ali, e eu vou usando aqui os meus poderes, minha influência, meu conhecimento para essa finalidade, e vou passar impune. Então Kardec vai dizer assim, que nós vamos ter que dar conta não só dessa infração, como também daquela mãe que acordou às 6 da manhã para levar seu filho doente ao posto e que não pôde se beneficiar porque o posto não está lá. E daquela outra pessoa que poderia ter a vida poupada num posto de saúde mais próximo, com atendimento imediato, mas teve que se deslocar até o outro posto, que é mais longe, e complicou o processo nesse meio do caminho. Gente, vocês estão entendendo onde vai parar isso?
Então, quando o espírito abarca tudo aquilo que ele causou e a consequência das suas ações, ele não dorme mais, ele não come mais, ataca a gastrite, parece que ele está com um peso nas costas. E a consciência culpada cria, pelo pensamento, o seu inferno consciencial. E quando ele vai sair daí? Quando ele resolver essa encrenca. Para ele reequilibrar a consciência, são passos. Bom, pelo menos ele já tem consciência e já se arrependeu. Mas não basta só isso. Faltam duas coisas ainda. Isso é reconfortante. Porque isso diz para nós que nós somos responsáveis pelas nossas ações. Que toda ação que é contrária à lei divina vai ter uma justiça divina atuando. Quer seja nessa existência, quer seja em outra, porque as existências são solidárias entre si. E aquilo que eu não posso galgar em uma existência, que a lei humana não alcança, a lei divina contempla a eternidade. Então tem outra existência, outra encarnação, outra reencarnação, para eu continuar aqui o reequilíbrio para a minha consciência. Porque senão, gente, é um Deus muito punitivo. Imagina eu, no mundo espiritual, me arrepender. Tá, mas se eu já fui julgado e fui para o inferno, o que adianta eu me arrepender? Eu não vou sair de lá mesmo. Eu já fui julgado e Deus me condenou ao inferno. Eu não saio mais dali. Então eu vou continuar sendo mal. E Kardec vai dizer isso. Qual o benefício em o espírito se arrepender, se mesmo se arrependendo ele não pode mudar a sua posição, porque ele está no inferno. Do ponto de vista da religião tradicional. Então aí a gente vai compreendendo que esses estados conscienciais e não locais geográficos são fundamentais para compreender a justiça divina. Tanto que Kardec pergunta, qual a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? Porque ele morreu rindo da cara de quem ficou. E houve um tempo no mundo espiritual em que essa consciência do erro vem. Nós vimos alguns exemplos de pessoas que aprenderam rapidinho, que se conscientizaram rapidamente. Outras que nem achavam que tinham morrido ainda. Outras que achavam que estavam certas. Como essa mãe, por exemplo, que se suicida. E aí olha qual é a consequência no mundo espiritual. Eu não tenho paz, gente, eu tenho que resolver essa encrenca, senão eu não saio disso aqui. Meu pensamento cria meu mundo psíquico, espiritual, energético. E eu estou do meu lado. E os espíritos narram a consciência culpada, narram, e aí a gente pode ver as obras de André Luiz, que ficam revendo a cada momento a cena. Porque o pensamento cria a matéria fluídica. Então o político ele fica a todo momento vendo a hora que ele decidiu desviar. Ele fica vendo as pessoas e a consequência da sua ação, elas sofrendo. Quer inferno pior? É melhor ficar queimando mesmo. É menos pior o inferno teológico do que esse inferno consciencial. Então, a gente começa a implorar para sair disso. E aí o que os espíritos vão dizer? Uma vez que eu me arrependi, eu vou ter naturalmente o desejo de uma nova existência, para eu me purificar. Vamos entender aí purificar como reequilibrar a consciência. É a mesma ideia de salvação de Jesus. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz. Olha lá, a transgressão à lei gera infelicidade. E aspira, deseja uma nova existência, onde possa expiar as suas faltas, corrigir isso. Daí a gente não entende por que o casal adota um filho, adota 2 filhos, adota 10 filhos, adota 40 filhos e diz assim, eu vou viver para adotar todo mundo que eu puder.
Porque no mundo espiritual percebeu que talvez aquela existência em que ele removeu um filho, removeu outro filho, removeu outro filho, e era um médico que fazia os abortamentos, talvez ele pense assim, poxa, é a forma como eu posso devolver um pouquinho para reequilibrar minha consciência. Não estou dizendo que é sempre assim, estou dizendo que é uma possibilidade em infinitas, porque Deus tem recursos que nós nem sequer imaginamos. Acrescido de amor, de misericórdia. Mas esse conceito me lembrei do negócio aqui se faz, aqui se paga. É isso? Aqui se faz, aqui se paga. Talvez a gente possa fazer aqui e pagar em outro mundo, né? Espiritual, outro mundo físico, que não a Terra. Então, eu trouxe mais um exemplo antes da gente continuar. Verger, um assassino de um arcebispo de uma igreja em Paris. A 3 de janeiro de 1857, o senhor, Cibour, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. Veja, ele era padre, matou o arcebispo. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Então, olha, 3 de janeiro foi o crime, 30 de janeiro ele foi condenado à morte e foi executado. Viu? Beleza? Até o último instante, ele foi guilhotinado. Muito comum na França. Depois da Revolução Francesa, a guilhotina virou moda. O criminoso, então, até o último instante, não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Bom, então, o arrependimento vai ter que vir em outro momento, porque ele já morreu. Então, eu trouxe aqui a igreja, essa igreja de Saint-Étienne-du-Mont. Bonita, né? Como obra arquitetônica, fantástica. Bonita. Aqui é o interior da igreja, olha só. Imagina o Vaninho arcebispo, Wagner um padrezinho. Olha lá. Olha aí o quanto de riqueza tem aí. Aqui é legal que tem uma foto, exatamente um ano depois do acontecimento. O assassinato foi em 50 o quê? 57? Essa foto é de 58. Olha que legal, retrata bem como era mesmo. Ano do lançamento da revista Espírita. E esse é o arcebispo que foi assassinado, Marie Dominique Auguste Cibour. Então, no mesmo dia que ele foi guilhotinado, dia 30, ele foi evocado. Olha que doido, né? No mesmo dia. Evocado no mesmo dia da execução, deu as seguintes respostas: ainda estou preso ao corpo. Está lá, vendo a cabeça para um lado, o corpo para outro, ou sei lá onde que foi jogado, levado, enfim, os restos mortais. Então a vossa alma não está inteiramente liberta. Não, tenho medo, não sei. Esperai que torne a mim. Veja que ele não entende. Tipo, eu não consigo nem explicar, falar, me dá um tempo aí, deixa eu entender onde eu estou, quem sou, o que faço. Esperai que torne a mim. Os exemplos, como eu disse, são lindos, vocês têm que ler todos eles. Eu trago aqui só alguns recortes. Veja que a gente vai da questão 1, 2 para 10. Vedes a vossa vítima? Olha que legal. Kardec evoca, ele está ali no ambiente, ele pergunta se ele vê quem ele matou, o arcebispo, que aliás estava ali, mas não se mostra visível para o assassino. Porque o arcebispo, depois a gente vai ver, já entendendo melhor a sua posição no mundo espiritual e até se compadecendo do padre, ele não quer causar mais sofrimento para ele.
Se o padre o visse, ele sofreria mais. Então ele não se mostra. Gente, é um fenômeno que não tem nada de miraculoso. Está dentro das leis do perispírito e da manipulação fluídica. Pareço ouvir uma voz semelhante à do arcebispo que eu matei. Veja que isso é o pensamento que cria, né? Porque está ali, ele sabe que infringiu a culpa. Dizendo-me, não mais te quero. Olha lá, teve alguma desavençazinha ali. Será talvez um efeito da imaginação? Então ele deve ter ficado chateadinho. O Vaninho abandonou o Wagner, fiquei chateadinho. Não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém, né? Estou doido, vou-lo asseguro, pois que vejo meu corpo de um lado e a cabeça de outro. Eu sinto como o frio de uma faca prestes a decepar-me o pescoço. Olha o inferno desse espírito. Ele sente a sensação da guilhotina tocando toda hora. Então ele cria isso mentalmente. Mas isso será talvez o terror da morte. Veja que ele ainda não entende, que ele mesmo cria. Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos, o que ainda deve causar mais transtornos para o espírito. Sim. E falam-me, mas não os compreendo. Entretanto, entre esses espíritos, há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime? Então, pergunta de novo se ele consegue visualizar ali o arcebispo ou alguém diretamente ligado. Dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, e daquele a quem matei. Veja que por isso ele não se apresenta, o arcebispo não se apresenta para ele. Agora, se o arcebispo fosse um espírito que também tivesse um quezinho de vingança, o que ele faria? Se mostraria constantemente para o assassino. E se tornaria um obsessor entre desencarnados. Porque tem, tá, gente? Não é só entre espírito e encarnado. Existe obsessão entre desencarnados também. Que bom que o arcebispo já estava num nível ali um pouquinho melhor, no sentido de crescimento, de entendimento das leis. Lembrai-vos das anteriores existências? Não. Veja que ainda não tem condições de relativizar o ego e ampliar o entendimento de que é um espírito imortal. Ele ainda está ligado à última personalidade. Então não dá para fazer isso. Estou indeciso, acreditando sonhar. Ainda uma vez, preciso tornar a minha. Ainda está nessa confusão. 3 dias depois, reconhecei-vos melhor agora, já sei que não mais pertenço a esse mundo. 3 dias. Rápido. Rápido. Aí entra o que a gente brinca aqui, né? O amor e a misericórdia divinas. Gente, ninguém é desassessorado. Até essa mãe que está revoltada contra Deus porque se suicidou para ficar com o filho e não ficou com o filho, ela não é abandonada. Só que ela precisa passar por um processo que é individual de reconhecimento do erro e de arrependimento. Precisa ter o registro. Precisa ter o registro. Pesa-me o que fiz. Olha lá, reconheceu que errou. Porém, meu espírito está mais livre, já não está mais tão vinculado à personalidade, já está entendendo que é um self, um espírito imortal. Daqui, para ter acesso às possíveis existências anteriores, é mais fácil. E vai ser proporcional ao que ele compreende e ao que é necessário para moldar a nova existência, que consequentemente vai ter que reparar esse dano. Porque é aí que a justiça divina se estabelece. A reencarnação solidariza uma existência com a outra. Ele referiu a lei, não matarás. Isso aí. Sei a mais, olha que legal, 3 dias depois, claro, dias físicos do nosso tempo. No mundo espiritual não existe essa temporalidade. Pode ser que 1 segundo no mundo físico
no mundo espiritual, para um espírito, possa ser muito tempo para ele entender coisas e ser assessorado por um amigo espiritual, que vai orientá-lo, que vai explicá-lo, que vai socorrê-lo. Só que o amigo espiritual está do ladinho. Os amigos espirituais estavam do ladinho de André Luiz, mas ele não enxergava, porque a vibração do pensamento dele estava envolto no seu tormento mental. Então, só vai visualizar o espírito que está ali do ladinho para ajudar quando ele modificar o nível de vibração consciencial. Entendi que errei e me arrependi, muda muito a vibração mental. Isso está lá na obra Ação e Reação. André Luiz faz os relatos, tem os aparelhos que os professores, amigos espirituais estão dando aula para André Luiz sobre o laboratório do mundo espiritual, mostram para ele que ele pode colocar para visualizar a vibração do espírito. Tem um amigo espiritual que diz até assim: logo mais, não sei quanto mais, a medicina vai ter instrumentos assim. O médico vai olhar e vai dizer assim: a sua vibração de ódio está causando essa doença. A sua mágoa está vibrando aqui, ó. Nessa frequência, nessa onda é mágoa. Que a gente vibra isso. Sei a mais que há uma série de encarnações que nos dão conhecimentos úteis. Olha como ele já melhorou a compreensão. A fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. Gente, isso é muito avançado já. Ele já entende que a criatura humana nunca vai chegar a ser Deus. Porque é criatura, não é criador. É o mais perfeito que é possível. Por isso é perfectível. Sois punido pelo crime que cometestes? Sim. Lamento o que fiz, e isso faz-me sofrer. Mas a punição não é alguém que pune, é o próprio Espírito. Pela consciência de que equivocou-se, de que transgrediu a lei. Agora vem a resposta à nossa pergunta. É Deus que pune? Qual a vossa punição? Sou punido porque tenho consciência da minha falta. Pronto, está aí a resposta. Então não é Deus que faz nada de punição. Aliás, Deus respeita ainda o tempo de cada um para chegar a esse nível de consciência. E para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Está tendo acesso à lei. Pegou o livrinho e foi estudar lá o Código Penal da vida futura. Foi estudar as leis divinas um pouquinho. Sou punido pelo remorso de haver adiado meu progresso. Olha lá, o problema é esse. Adiei o progresso, desperdicei a oportunidade. Aquilo ali era uma prova que eu tinha que vencer e eu não consegui, eu infringi, eu matei. Assim como era uma prova aquela oportunidade de roubar e eu falhei de novo, roubei. Tirei 0 na prova, vou ter que fazer de novo a prova, vou ter que estudar de novo a matéria no mundo espiritual, retornar para fazer a prova de novo, vou ter que ser submetido a provas que me testem se eu aprendi ou não. Enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência. Olha lá como a gente é alertado. E no mundo espiritual a gente percebe esse alerta, porque o nível consciencial se amplia. No caso dele, muito rapidamente, pensando em tempo físico no planeta Terra. O grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Está vendo? Ele queria alguma coisa que matando ia ser mais rápido, mais fácil. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Olha só o nível consciencial desse espírito, bem melhor já. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que aliás não fiz. Esse é o inferno desse espírito.
Depois evocou-se o próprio arcebispo, que foi assassinado. Então, o Monsenhor Cibur, evocado, disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais, nós falamos da importância da oração para auxiliar nesses estados vibracionais da consciência, inclusive ajudando o espírito infrator a recuperar-se rapidamente. Nós vimos o exemplo lá da pessoa que dizia: vão lá no cemitério onde está o meu corpo rezar por mim lá. Porque o estado mental, a necessidade material. Disse mais, que posto estivesse presente a sua evocação, olha lá, ele estava lá. Não se lhe tinha mostrado para lhe não aumentar os sofrimentos. Porquanto o receio de o ver já era um sintoma de remorso, era já um castigo. Então ele preserva ainda o seu assassino de sofrer. O homem que mata sabe que ao escolher nova existência nela se tornará assassino? Essa é a pergunta que se faz ali no grupo, no estudo. Muitas perguntas eram feitas, depois Kardec corrige, entende que da pergunta não é sempre aquilo. Então aqui ele diz assim: o homem que mata sabe que ao escolher nova existência nela se tornará assassino? Veja que a questão é pedagógica, ele quer saber mesmo, será que matei e vou matar de novo, vou ser assassino? Não, ele sabe que em escolhendo uma vida de luta tem probabilidades de matar um semelhante. Olha lá, ó. Ele precisa aprender algo nesse aspecto, precisa adquirir virtudes que estão no espírito imortal em relação ao assassinato. Porém, ele ignora se o fará ou não. Ele renasce no meio fatal. Pois está quase sempre em luta consigo mesmo. Vai renascer no meio que Perfeito. possa oferecer, superar a prova. Perfeito. Ele vai renascer, tem probabilidade. Então ele está no ambiente mais favorável para vencer e desenvolver aqueles aspectos ao qual ele se mostrou pronto. Porque ninguém reencarna se não está preparado, a gente já estudou isso. Ninguém reencarna para falhar. Qual o objetivo da encarnação? Progredir, progresso. Então, se eu tenho que vencer essa tendência que eu tenho ao roubo, é óbvio que a vida vai me convidar muitas vezes a essa oportunidade. Eu vou chegar num lugar, vai ter uma nota de R$50 no chão e eu vou estar sozinho, era só eu pegar e guardar, ninguém vai ver. Ninguém ia nem saber, não tem nem câmera. Mas o problema é que agora eu sei que eu sei. E se eu sei que eu roubei, a consciência me acusa e eu vou ter que ressarcir isso. Você entende? Então ele vai renascer. E vai renascer num ambiente com as condições favoráveis para isso. Então a gente pergunta assim, mas por que Deus permite que ele nasça lá numa favela, com uma família desestruturada, que ele não vai ter condições de estudar e que desde cedo o crime lhe convida a seguir? Por quê? Não é que Deus permite. Esse espírito que implora, porque no mundo espiritual ele reconhece suas deficiências. Não vai nascer um bebê honesto. Com certeza. E ela acredita que ali é o melhor ambiente para ele realmente ver se ele vivenciou aquilo. Então, o que Kardec quer dizer? Aonde é que eu estudo? Aonde é que eu tenho noção do que eu fiz e consciência maior em relação à vida e a quem eu sou? No mundo físico ou no mundo espiritual? No mundo espiritual. Então é no mundo espiritual que eu vou ser auxiliado a compreender as leis divinas. E é lá que eu vou ficar o tempo necessário até eu entender, até eu compreender aquilo que eu fiz, que eu transgredi. Então é lá que a gente estuda, entende? E depois que você estudou, você é convidado a fazer o quê? Uma prova. Tá, então agora que a gente deu o conteúdo, vamos ver se aprendeu ou não. Aonde é feita a prova? No mundo físico. Vai, assume um corpo, esquece
mas traz tudo em tendências e vamos ver se isso está incorporado. Daí aquele mundo me convida a situações que eu preciso vivenciar para reequilibrar a minha consciência. E o que a gente faz? Reclama. Nossa, que vida dura que eu tenho, comigo é só pedrada, só pedrada. O jardim do vizinho é sempre mais florido, mais bonito. Por isso que no Evangelho os Espíritos dizem, a gente dá o remédio, mas vocês não querem tomar. Então, Kardec diz que primeiro a gente vai estudar, vai aprender, é amoroso, vocês estão entendendo? É amoroso, é o convite ao estudo. Você estava embriagado, colocou alta velocidade no teu veículo, bateu, matou a criança que estava atrás. Então vamos estudar agora tudo isso, essas tendências que você traz, como é que a gente pode criar subsídios para você ressarcir esse dano. Aí a gente estuda, acredita que está pronto. Não, agora, professor, agora eu entendi a fórmula de Bhaskara, pode pedir exercícios que eu já sei fazer. Daí o professor dá o exercício, a gente tira 3, abaixo da média tem que repetir a prova. Vai para o mundo espiritual, estuda mais um pouco, até que vem a prova e a gente erra de novo, e estuda mais um pouco, e erra de novo, estuda mais um pouco. Só que chega uma hora também que paciência tem limite. Então, o amor divino interfere. Não é assim com as catástrofes humanas que a gente estuda no livro dos Espíritos? Quando o progresso está muito lento e o ser humano está muito moroso, a espiritualidade intervém para acelerar um pouquinho. Propõe um abalo. Os abalos podem ser físicos como morais, né? Aí a humanidade se mexe e as coisas vão mais rápidas. Então, quando Deus percebe que esse seu filho está muito devagar, Ele intervém, amorosamente intervém, como o pai que intervém na educação do seu filho, dizendo assim: meu filho, quantas vezes eu já expliquei para você que essa atitude não é adequada e você fez de novo. Daí o pai explica de novo, pega o filho, tenta fazer ele entender o seu erro, as consequências daquilo que ele fez, o dano que ele causou, e o filho insiste no erro. Chega uma hora que, por amor, o que o pai faz? Agora vai ser diferente o processo. Agora, como eu já vivenciei isso, tenho mais experiência e sei que esse não é o caminho que vai te levar à felicidade, porque você está infringindo a lei e está demorando para você ter essa consciência, eu vou te ajudar a ter essa consciência mais rápido. Agora você vai dançar como eu cantar. Agora quem define sou eu. Então agora não é mais prova. Agora não é mais estudar e vir testar se eu aprendi. Agora eu não posso mais ter escolhas. Agora eu não escolho, porque eu tive tantas oportunidades e desperdicei isso. Então agora vem um passo importante para o nosso equilíbrio, que é a expiação. Que Kardec vai dizer que a expiação é fundamental para espíritos como nós, que não aprendemos simplesmente estudando no mundo espiritual e vindo ser provado no mundo físico. Porque a gente erra, volta, erra de novo, estuda de novo a mesma coisa, volta, erra de novo, é muito demorado. Então a expiação é um mecanismo em que Deus define alguns rumos, porque sabe que aquilo é o melhor para nós. É a melhor forma de nós despertarmos para as nossas infrações. Tudo bem? E depois que eu expiar, aí eu vou ter consciência. Ah, agora eu estou entendendo. Agora entendi. Mas não é suficiente ainda. Agora eu vou ter que reparar. E reparar é o que, diz Kardec? Devolver a quem eu tirei aquilo que eu tirei.
é retribuir todo o mal que eu fiz com o bem. Somente quando a gente terminar esse processo é que a gente reequilibra a consciência. Então pensa, gente, nós desencarnando, a gente não dá conta de acessar todas as coisas que a gente fez. Tem coisas que a gente transgrediu a lei que a gente ainda nem entendeu que transgrediu. Isso está arquivadinho. Tem coisas que eu já estou talvez aqui na expiação. Tem coisas que eu já estou até na reparação. Nós somos esse caldeirão em todas as fases do processo. Então, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, vai trabalhar brilhantemente o aspecto da expiação, porque é muito mal compreendido a expiação na doutrina espírita. As pessoas acham que expiação é sofrimento, é punição divina, e não existe punição divina, porque Deus é amor. O Deus punitivo é a criação do ser humano, de um ser humano que não entende Deus. À medida que a gente vai compreendendo mais as leis divinas, nós vamos mudando a nossa visão sobre Deus. E não cabe no Espiritismo um Deus punitivo. Então essa história de que estou pagando, isso aí, você não entendeu ainda o mecanismo. Então Joana de Ângeles vai dizer assim: as expiações são impostas, não dá mais para escolher. Porque eu estudei lá a minha deficiência do crime, do roubo, do assassinato. E aí o espírito, antes de eu reencarnar, ele disse assim: ó, Wagner, você pode escolher entre essas possibilidades para você testar se você vivenciou, se você vai vivenciar essas aquisições aqui que você estudou. Ó, pode fazer isso, pode fazer isso. Qual que você acha que é mais adequada? A gente escolhe. E o espírito amigo que programa essa reencarnação, ele diz assim: eu acredito que essa aqui essas todas que eu propus para você são adequadas. Sugiro até que a gente vá aqui, ó, pela número 3. Só que chega uma hora que esse processo está tão repetitivo que eu só erro, infrinjo novamente a lei, repetidamente, existências fazendo a mesma coisa, que aí eu vou para a expiação. Não tem mais como eu escolher. Agora o Espírito Protetor chega e diz assim: ó, recebi uma ordem divina. Se você quiser questionar, tem que ser direto com Deus. Dizem que Deus é a extrema inteligência, sabedoria. Então, acho que você não vai ter muito argumentos. Dizem também que é extrema justiça e extrema bondade. Então, acho que é justo e bom para o seu caso. Só que agora, a questão é essa, ó. Para você entender o dano que você causou roubando todas aquelas pessoas no posto de saúde, por exemplo, é reencarnar em um local no planeta Terra em que você vai ter condições precárias de acesso à saúde. Como a sua inteligência foi utilizada brilhantemente para o mal, você vai ser retirada a possibilidade de você utilizar essa consciência, para você, essa inteligência, para você compreender os seus equívocos de uma maneira mais rápida. Então, o planejamento reencarnatório é você vir com uma dificuldade mental. Você vai moldar um corpo físico com essa dificuldade, teu perispírito está vibrando isso. Então, no momento da formação do cérebro, teu perispírito vibra energeticamente, a célula se reproduz, faz uma mitose, uma meiose de maneira equivocada, muda lá os pares dos cromossomos e a deficiência acontece. É o espírito que gera isso. E você vai viver assim por um tempo. Olha, Wagner, uma existência, suicídio. Segunda existência, suicídio. Terceira prova, depois de estudar um monte, terceira oportunidade, suicídio de novo. Retornou para o mundo espiritual, estudou de novo, quarta oportunidade de retorno, suicídio de novo. Tá boa a ficha. Estudou mais um pouco, voltou para o mundo físico, suicídio de novo. Não dá.
Agora você tem uma expiação, você não vai se suicidar. Para isso você vai moldar um corpo totalmente deformado. Nem que você queira se suicidar, você não vai conseguir. Você vai vir sem as mãos, sem os pés, vai ficar numa cadeirinha de rodas. E as pessoas que te ajudaram a se suicidar vão vir cuidar de você. Porque também estão com a consciência culpada e sofrendo, porque interviram na oportunidade de você crescer. Então vão ser seus pais. E vão ficar a vida inteira dedicando e doando-se a cuidar esse filho que vai ficar na cadeirinha de rodas por todo o tempo que for necessário. E de acordo com Deus, é esse tempo aqui, ó, de X anos. Então você vem com esse fluido vital para tantos anos. Quando você desencarnar, teus níveis conscienciais vão estar melhores, assim como dos seus pais. Gente, é muita bondade nisso. Mas para quem está aqui, limitado ao corpo físico e a essa existência, acha o quê? Nossa, porque eu? Porque entre tantos o meu filho? Por que Deus me pune desse jeito? Narcotizado, como a gente viu, e esquecido da sua origem. Tem uma função para você ser esse pai e essa mãe. Então, são irrecusáveis. Não pode dizer que não quer. Porque são a medicação eficaz. A cirurgia corretiva para o mal. Não tem querer, tem que operar. Que se agravou. É a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Gente, pega todos os livros de Ivone Pereira, que trabalha brilhantemente o suicídio. Ela vai dar esses exemplos aí. Vai dar esses exemplos. Semelhante ao que sucede na área civil, o delinquente primário tem crédito que lhe suaviza a pena. O reincidente é convidado ao regime carcerário. Figuram, portanto, nas expiações o encarceramento. Aqui eu estou preso. Entendeu? Tem que tirar da sociedade, porque já é reincidente. Tem que excluir. Então já teve tantas oportunidades e continua reincidindo que tem que aprisionar. Aprisionar no sentido simbólico. Então agora figuram nas expiações o encarceramento, nas injunções mais aflitivas e as conjunturas traumatizantes e reversíveis. Mas por que tem que ser assim? Porque a gente não aprende só pelo conhecimento. Ou você estudou lá que ter uma vida saudável, ingerir pouco carboidrato, ingerir pouca gordura, fazer atividades regulares é bom para a saúde e por isso você faz tudo isso, não é verdade? Não é? A gente estuda, vê lá o que é e vive, não é assim? A gente estuda, aprende e vive. Claro que não. A gente sabe e a gente continua comendo totalmente errado. A gente sabe e a gente continua com os mesmos hábitos. Então só saber não adianta, até porque nós estudamos isso. Tem um inconsciente que nos reja, que não basta querer, que não basta ter consciência. Eu passei a deixar, eu tinha pena naquela época, não é pena, agora eu me coloco na possibilidade de ver o que eu posso fazer para ajudá-la a vencer a expiação. Perfeito. É outro contexto. Perfeito. Não é mais pena, né? Porque eu estou sabendo que ali está sendo estabelecido um processo amorosamente pedagógico. É possível dizer. Então, esse é o convite que Joana de Ângeles vai dizer para refletir mais profundamente sobre a nossa origem. Paralisias são expiações. Limitações orgânicas são expiações. A pessoa vem com uma limitação orgânica, já nasce com isso. Doenças congênitas são expiações. Patologias congênitas sem possibilidade de reequilíbrio, expiação. Cânceres, olha aí. Enfermidades degenerativas. Artrite reumatoide é degenerativa, Vaninho. Ouviu? Artrite reumatoide é uma doença degenerativa, não é?
Daí eu aponto para você e tem 3 dedos para eu ver as minhas, né? Você está dizendo que eu sou realmente... Doenças mentais, mutilações, surdos mudos, cegos, transformam-se em recurso expiatório para o infrator reincidente. Reincidente. Somos todos nós, pessoal. Que no educandário das provações, primeiro teve as provas. Mas não adiantou, a gente mais piorou do que ajudou. Então, no educandário das provações, mais agravou a situação pela rebeldia. Então, eu entendi. A minha prova, já que eu fiz tudo isso, é reencarnar num lugar muito pobrezinho, não tendo acesso à saúde. E a minha existência foi de revolta contra Deus e contra o mundo. Não entendi ainda o mecanismo. Desencarno revoltado ainda. E tem assassinos que são assim, acham que o mundo é culpado pela sua situação. Ou pelas ações que muito prejudicou os seus semelhantes. Suicidas premeditados, homicidas frios, adúlteros contumazes, exploradores de vidas, tais como vendedores de drogas. Gente, Joana de Ângeles está dando um caminho de que se nós conduzimos a vida assim, se prepare. Álcool, jogos de azar, exploradores do sexo. Cada ser vive com a consciência que estrutura. Está aí. Está aí. De acordo com os seus códigos, impressos em profundidade na consciência, ela está falando da consciência mais profunda, do self, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Então Deus é muito amoroso. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. As expiações podem ser atenuadas, tem como aliviar, não porém sanadas, porque são impostas irrecusavelmente. É um medicamento eficaz. Tudo bem, tem que operar, dá para tratar, dá para cuidar, mas precisa. Enquanto a provação é um sofrimento reparador, oportunizador de crescimento, as expiações apenas restauram o equilíbrio perdido. Está vendo? Uma existência no processo expiatório é apenas uma restauração do equilíbrio perdido por tantas existências falhando nas provações. Reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda. Está vendo quando tem um perdido? Então, se a gente tem essa consciência, é muito mais fácil conduzir os nossos atos em respeito à lei. E como é que eu sei se eu estou respeitando a lei? Respondemos isso já. Assertiva de Jesus. Faça ao outro o que gostaria que fizesse a você. Estou em dúvida se o que eu estou fazendo é certo. Então, se coloca no lugar de quem vai receber isso. Uma vez que eu expiei, eu voltei aonde eu estava antes da queda. Tenho consciência, me arrependi, equilibrei a consciência. A expiação é importante para esse processo. E agora falta o quê? Falta reparar. E Kardec vai dizer que a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. E é somente quando eu fizer o bem a quem eu tinha feito mal, é que a minha paz de consciência é restabelecida. Então vamos voltar para o nosso exemplo. Percebi que a mãezinha levou o filho no posto e não teve auxílio e eu estou sofrendo por aquele mal que eu causei. Só que não é só aquela mãezinha. Tem aquele outro, que tem mais 1000 pessoas envolvidas. E enquanto eu não devolver o bem a todas essas pessoas naquele mal que eu fiz, eu não tenho paz.
Entenderam o buraco? Entenderam que o Espiritismo muda a nossa postura na vida? Porque a doutrina espírita diz assim: pela lei humana pode até ser lícito, mas muito obrigado, eu não quero, porque eu sei que eu estou plantando fogo, eu vou colher. Não quero, já estou em outro nível de consciência. Não quero. Dentro de tudo isso, eu dou um hospital. Bem. Mais algumas coisas. Então, todas as vicissitudes derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Como a lei humana não alcança todas as faltas, a gente viu isso, as encarnações são solidárias entre si. E o espírito infrator leva consigo a consciência culpada e seu tormento para o mundo espiritual, que repercutirá nas condições de sua nova existência. Aqui é um resumo de todo esse aspecto que Kardec trabalha aqui no Céu e Inferno, que ele já trabalhou antes no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá. Beleza? Tá, então você está dizendo que eu ter uma doença incurável é justo. É justo e é amoroso. Você está dizendo que por mais que eu me esforce, trabalhe, me esforce, seja correto, e eu não consigo nada financeiramente, sempre estou em dívida, que isso também é justo. É o que os Espíritos nos ensinam nessa filosofia. Porque ou você acredita nos atributos da divindade, ou não. Só que você vai entender essa justiça, talvez, quando a personalidade relativizar e você abarcar o espírito imortal na causa, que pode não estar nessa existência. Ah, então agora eu entendi por que eu tive tanta dificuldade financeira. Olha aqui o que eu fiz com aquela outra existência que eu usava o dinheiro só para o meu prazer. É muito justo, né? Então, os atributos da divindade são importantes. Por isso que não pode ter uma pena eterna, entende? Por isso que Kardec vai dizer assim, ó, se a pena é irrevogável, então Deus deu a pena. Céu, não muda mais. Inferno, é irrevogável, não pode mudar. Inútil será o arrependimento. E o culpado, nada tendo a esperar de sua correção, persiste no mal. Claro, para que eu vou ser bom? Já estou no inferno, então vamos abraçar o capeta. De modo que Deus, agora olha só, Deus dessa maneira não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal. Não tem como você ser bom. Você permanece no mal por toda a eternidade. Que Deus é esse, gente? Esse é um Deus criado por sombras humanas, pela projeção da sombra humana. Fracassou, foi de uma criatura desse jeito? Nisso não há nem bondade nem justiça. E se discute isso muito no direito. Veja, questão humana, a lei humana já discute isso. Se o juiz, ao infringir uma pena, extrapola nessa pena, será que ele também não é um criminoso? Qual é o limite a ser considerado justo por uma pena? Então aqui Deus é um juiz implacável, que dá uma pena absurda. Você vai ser eternamente mal. Não tem espaço para esse Deus. É isso que Kardec está dizendo. Perfeito? Bem, convido vocês a lerem o Livro dos Espíritos, questão 966. Por que a gente faz essas ideias tão grosseiras e absurdas sobre as recompensas da vida futura, né? Essa visão de céu e inferno? Então, os Espíritos vão nos mostrar, ainda somos pouco inteligentes,
inteligência que ainda não se desenvolveu bastante, né? Não entendemos a amplitude da vida, fazemos uma noção errada ainda de Deus. Compreende a criança as coisas como adulto, então é o tempo que vai melhorando e trabalhando esses aspectos, né? O próprio Papa já afirmou isso, que talvez o céu e o inferno sejam estados de consciência. O Papa já afirmou isso. Mas como é que vai mudar? Haverá no universo lugares circunscritos para a felicidade ou para a punição dos espíritos, segundo seus merecimentos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma outra coisa. Existe isso. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. A gente até brinca assim que deve ser muito chato o céu, esse céu teológico circunscrito. Porque o que você faz no céu? Você é feliz, eternamente feliz, numa ociosidade em que você não faz nada. E não fazer nada é contrário a uma lei, que é a lei do trabalho. E os Espíritos nos dizem, o que é trabalho? Toda ocupação útil. Ocupar-se utilmente é trabalho. Existe muito trabalho que não é remunerado. Uma mãe que ocupa-se utilmente em realizar o alimento da família, que é trabalho mais lindo do que isso? É trabalho. Então o trabalho é uma lei. Só está parado o que está morto. Porque tudo que é vivo é dinâmico, está em movimento. Então não tem como a gente ficar eternamente parado, ouvindo anjo tocar harpa. Se fosse violino ainda, que é mais bonito, mas harpa, sei lá, eu que não gosto de harpa ia odiar. É um inferno. Então não existe isso. Há demônios no sentido que se dá essa palavra. Vocês entendem que isso foi importante para um tempo, para um período em que nós éramos crianças, que nós não entendíamos muito bem as coisas? A gente se contentava com isso. Isso colocava a gente nos eixos. Mas não tem mais espaço para isso. Há demônios no sentido que se dá essa palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Olha que lógico, pronto. Ah não, mas é mais fácil culpar o demônio do que a minha ação, né? Enquanto é o demônio que me tenta, eu estou bem, não é culpa minha. E aí o céu ou o inferno, só o céu, só o inferno não resolve um monte de coisa. Daí criou-se o purgatório, criou-se em 593 depois de Cristo. E a partir dessa primeira reunião, houve outras reuniões ainda. Porque ninguém se entendeu nessa primeira reunião. É tão contraditório e controverso que não há consenso entre os próprios pensadores da igreja. Então, no segundo concílio de Lyon, em 1274, se retoma o assunto. Em 1438 até 45, teve um concílio em Florença, que se discutiu esse assunto. Não tinha consenso, uns concordavam, outros não, era uma briga sem fim. Concílio de Trento, de 1545 até 63, discutindo isso. Como é o céu, o que tem no céu, o que se faz no céu, quem vai para o céu? O que está no inferno, como é o inferno, de onde vem o inferno? Não é à toa que isso levou à venda escandalosa de indulgência pela igreja. Você pode comprar teu lugar no céu. Gente, aí é óbvio, né? Jesus já previa tudo isso e manda um serzinho para consertar essas coisas. Reforma protestante. Lutero coloca lá na catedral de Wittenberg, aqui nessa catedral, prega as 95 teses e faz a reforma da igreja, reforma protestante.
Depois a igreja vem com a contra-reforma, né? Pior ainda. Que se deve entender por purgatório? Estamos finalizando, 1 minutinho. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançar a purificação completa, que os elevará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Somos nós, a gente vive no purgatório. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Aí. Tá vendo? Então, qual é a lógica que Kardec traz, que a gente tem que entender para costurar tudo isso? Tem um código divino, esse código está em nós, são leis divinas perfeitas, imutáveis, que regem o universo inteiro, que se aplicam a todo o universo, porque perfeitas, que provém de Deus, então eternas, não mudam nunca, já são perfeitas. Toda vez que a gente transgride alguma dessas leis, a gente registra, quer alguém veja, não veja, saiba, não saiba, não importa. Não importa. Eu sempre costumo dizer assim, o casal Nardoni diz, afirma e jura de pé junto que não jogou a menina lá da janela. A justiça humana vai trabalhar com provas, com processo e ninguém vai saber se jogou ou se não jogou. Mas o casal Nardoni sabe se é culpado ou se é inocente. Ele sabe. E a cada um será dado segundo as suas obras. Uma vez que eu transgrido a lei, a minha consciência desequilibra. E eu vou precisar reequilibrar, porque isso gera infelicidade e sofrimento. E aí, Deus nos dá mecanismos reeducativos para o despertar da consciência, que são as provações, as expiações, promovendo com isso ganho de níveis conscienciais e reequilibrando a nossa própria consciência. A gente vai entendendo melhor quem é Deus, ou o que é Deus, melhor dizendo. Quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço aqui, qual a finalidade da vida. E isso vai moldando as minhas condutas e as minhas posturas enquanto na vida. Tá vendo como é simples a obra? Tá tudo aqui. Por isso que Kardec diz, só tem um objetivo: instruir quem ainda está no caminho para ver se cria um pensamento, um estado vibracional um pouco melhor. Perfeito, pessoal? Espero que a gente tenha conseguido contribuir aí com algumas reflexões sobre o céu e o inferno. E a gente continua. Semana que vem iniciamos um novo módulo. Estaremos com a nossa querida Adri. É você, né? Você. Transtornos psíquicos. Sensacional. Maravilha. Muito obrigado, pessoal.